sua primeira declaração pública sobre a rebelião no presídio de Altamira, no Pará, em que 57 pessoas morreram, o presidente Jair Bolsonaro disse para jornalistas perguntarem para as vítimas o que achavam do caso. Entre os mortos, 16 pessoas decapitadas. A gente tem um trechinho da fala do presidente? Vamos lá, Wilson. Sua pergunta, presidente. Presídio no Pará. Presídio. O presídio no Pará, presidente. Vai reforçar? Pergunta, o do Pará pergunta para as vítimas que morreram lá, o que eles acham? Depois que ele responder, eu respondo você. Presidente, A rebelião em Altamira é a maior do ano, esperando a registrada em maio, que vitimou 55 detentos em 4 locais diferentes do sistema prisional do Amazonas. O conflito começou por volta das 7 horas da manhã de ontem, resultado de uma disputa interna entre as facções Comando Vermelho e Comando Classe A. Ontem, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, defendeu que os autores do massacre no Centro de Recuperação Regional de Altamira fiquem recolhidos para sempre em presídios federais. Vera, sobre este tema. Presidente investe aí na conversa de botequim, de novo, né? Tem sido aí um tema constante das falas presidenciais. Pergunta para as vítimas o que elas acharam de um massacre dentro das dependências de um lugar que é do Estado. Esses presos estão sob custódia, eles foram condenados e estão presos cumprindo as suas penas e fazendo essas barbaridades, porque recebem informações das facções que comandam esses grupos a partir de fora, e essa disputa, que é uma disputa territorial por tráfico, se transfere para dentro do presídio. Cabe ao Estado usar inteligência, usar mecanismos de monitoramento de fronteiras, usar o estrangulamento financeiro dessas organizações para impedir que essa barbárie continue acontecendo. Desde 2017 a gente tem tido vários casos de mortes coletivas, de massacres, de decapitações e outras atrocidades dentro de presídios no Brasil. Isso não é aceitável. Não é uma questão de lei de talião, olho por olho, dente por dente. Se as vítimas sofreram, os presos têm de morrer dessa maneira. Não existe pena de morte no Brasil. Não existe nem mesmo prisão perpétua, que parece ter advogado o Moro nesse tweet. Eu já consultei algumas pessoas a respeito de se foi isso mesmo que ele quis dizer. Diz que cumprem penas definitivamente ou para sempre, ou sei lá o que, em presídios federais. As pessoas me disseram que ele quis dizer a completude da sua pena, que seja toda ela em presídios federais. Porque a não admissão da prisão perpétua é uma cláusula pétrea também da Constituição. Tanto isso quanto pena de morte, para serem admitidos eventualmente, não basta a emenda constitucional. E aqui estou fazendo o que eu advoguei na minha fala anterior, informando. Essas questões estão arbitradas no artigo 5º da Constituição, que trata das cláusulas pétreas, aquelas sobre as quais não cabe emenda, não cabe reforma constitucional. Só uma nova Constituição pode mudar esses casos, tanto que já foram apresentadas emendas e nunca avançaram, porque não é objeto de emenda constitucional. Então, as autoridades precisam saber do que elas estão falando, precisam saber a responsabilidade do que elas dizem. Ao dizer isso, o presidente praticamente autorizou liberou geral para matar e cortar a cabeça nos presídios brasileiros. É assim que nós queremos ser conhecidos? Nós, classe média brasileira, que adora se regozijar, que foi ao exterior, que foi esquiar em Aspen, né? Que adora fazer aquela selfie no Instagram em Paris, ali, pôr aquele cadeadinho na ponte. Todo mundo é civilizado nessa hora. Como você vai justificar no exterior, nessas suas férias, nas nossas férias, nós, classe média brasileira, que temos um presidente que prega e defende que é legal decapitar preso dentro de presídio? É barbárie que chama? É isso que a gente quer? É nesse país que você quer viver? Você que diz que votou no Bolsonaro para não virar Venezuela, é este o país que você quer? É isso que o seu presidente... Tem muita gente com hashtag votei no Bolsonaro para isso. Você votou no Bolsonaro para isso? Eu não acredito nisso. Não acredito que nós estejamos desta maneira irracionais e desumanizados. Vamos todos colocar as mãos na consciência, porque é só um chamamento à consciência que venha da sociedade que pode pôr um freio num presidente que está visivelmente descontrolado. Andreasa, quero ouvir você. E eu, Carlos Aros, quero antes de tudo pedir para que se repita o vídeo com a fala do presidente completo, por favor. Tá no ponto. Sua pergunta, presidente. Presídio no Pará. Presídio. O presídio no Pará.
presidente? Vai reforçar? Pergunta, o presidente do Pará pergunta para as vítimas que morreram lá, o que eles acham? Depois que ele responder, eu respondo você. Presidente, Então, quem é o animal que ri, gargalha, depois de uma fala dessa? Quem são essas pessoas que acham graça numa fala bárbara como essa? É inacreditável. Então, eu vou pedir licença para fazer uma reflexão aqui, que tem ordem conceitual, mas vou chegar no ponto. A gente sabe que o Brasil vive, tratamos aqui muito nesse programa, um drama carcerário. É um problema ainda, obviamente, muito anterior ao Jair Bolsonaro, e ele não pode ser responsabilizado por esse ponto. Porém, o presidente da República cultiva desprezo à figura do presidiário, à ideia dos presidiários, como se a existência do preso fosse uma concessão que ele faz à falta da possibilidade de aplicar a tese do bandido bom é bandido morto. Ocorre, minha gente, que há lei no Brasil, existe uma lei vigente. No Brasil, pune-se o criminoso com cadeia. Nós não temos pena de morte, né? Sendo assim, uma vez sob a guarda do Estado, é preciso que um condenado possa cumprir a sua pena. Portanto, precisa estar vivo. E cabe ao Estado assegurar que assim seja. É responsabilidade do Estado. Tratar um massacre assim com desdém, quase como uma coisa boa, na lógica do que eles que se matem lá são todos vagabundos, é chancelar a barbárie que desacredita o Estado, e esse é o ponto que eu quero chegar, e dá poder às organizações criminosas que passam a se achar donas do presídio. Falo sobre isso porque essa reflexão leva a uma outra sobre o fato de que não existem mais simplesmente presos no Brasil. São presos, sim, cidadãos, mas são presos ligados obrigatoriamente a facções criminosas. E aí eu quero citar aqui alguém que tem estudado o caso, tem um livro muito bom no forno, Eduardo Matos de Alencar. Abro aspas para ele. Quem domina a cadeia, domina a rua. Essa é a lógica do nosso sistema prisional. E esse é o motivo pelo qual o presidente da República, que se preocupa tanto com segurança pública, deveria estar atento mais do que qualquer coisa ao nosso sistema prisional, às cadeias brasileiras. É desde lá de dentro que os presos, que as facções criminosas estão tocando o terror no Brasil e comandando as ruas. A lógica é a seguinte: cadeia é estável. Cadeia tranquila, é um bom lugar desde o qual operar criminosamente. É quase como se as facções quisessem mesmo estar lá dentro. Isso que acontece no Norte, já falei também sobre isso, tem a ver com a Rota dos Solimões. Escrevi um longo artigo a esse respeito. Tem a ver também com a disputa pelo controle dessa rota muito importante de entrada de drogas pelo norte do Brasil, uma das mais importantes, a disputa entre PCC e Família do Norte. Muita atenção a isso, presidente. Isso talvez seja a coisa mais séria. E o senhor certamente não está preparado. Preocupadíssimo com a segurança pública, não tem ideia do drama prisional, que é o drama de onde se comanda as facções criminosas no Brasil, e tenho dúvidas também sobre se o Sérgio Moro está à altura desse desafio. Eu acho esse episódio todo muito triste. Por quê? Porque para alguém que ideologicamente se identifica com a direita, como eu acho que esse tipo de declaração que o presidente faz desmoraliza discussões importantes. Eu acho, minha visão, que a legislação penal brasileira é extremamente leniente com os criminosos. Eu acho que há muita discussão que precisa ser feita sobre as leis. O Brasil prende muito pouco. O Brasil investiga. Para vocês terem uma ideia, apenas 2% dos furtos, dos roubos no Brasil são devidamente investigados e se chega ao nome do bandido que cometeu aquele roubo. Apenas 8% dos homicídios são desvendados, ou seja, 92% dos homicídios no Brasil não são sequer desvendados. Você não sabe quem matou, você não faz ideia quem foi o assassino. O Brasil precisa ter mais investimento em investigação, o Brasil precisa combater melhor e com mais força a criminalidade, o Brasil precisa construir presídios, o Brasil tem poucas vagas, os presídios
presídios brasileiros ficam socando os bandidos, e aí a turma que não gosta de construir presídio, por coincidência, que não é coincidência, é aquela turma que gosta de soltar bandido. Então, a gente precisa construir para que o preso, dentro da custódia do Estado, seja tratado da maneira como se trata um preso. Ele tem, com padrões e regras internacionais. Ninguém, em sã consciência, deveria, por conta de defender que criminoso seja investigado, julgado e, se condenado, preso, que ele tenha qualquer tipo de tratamento diferente que se deva dar a um presidiário, que se dá em qualquer lugar do mundo. Mas o Brasil tem a tal da audiência de custódia, que é muito mal usada e acaba servindo de desculpa para se soltar muito bandido. A maioridade penal de 18 anos, para mim, é um escárnio com a sociedade. Então eu acho que tem uma série de discussões extremamente importantes em segurança pública que deveriam ser feitas no Brasil, mas esse tipo de fala dá a entender que a divisão para essa discussão é ou você quer soltar bandido por um lado, ou você quer matar bandido por um outro. E existe uma turma que eu acredito que me inclua, onde eu não quero nem matar bandido, nem soltar bandido, eu quero prender bandido dentro das regras e dos padrões que se faz internacionalmente. Então eu acredito que esse tipo de declaração, lamentavelmente, joga para baixo e empobrece discussões muito importantes que o Brasil precisa ter em relação à segurança pública.